Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira gravação, edição, episódio de 2025 do Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo, vocês já sabem, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos, porque muda o ano, mas Mas o esquema é o mesmo. o dia é o mesmo. As pessoas têm essa, né? Ano novo e tal, como se a natureza obedecesse essa lógica. Pois né? é. Isso aí é a gente que criou, né? O único detalhe é que o nosso estúdio está muito mais bonito, né? Lindo, hein? Parabéns. A gente começou 2025 aqui Eu falei, mas será que eu errei de estúdio aqui? Tá lindo. Inclusive, o café que foi colocado aqui, nós vamos fazer um preço melhor para os hóspedes do hotel. Vamos, porque ó, o cafezinho... Precisamos faturar algum também. Maravilhoso. Né? Parabéns, viu, Doni? Parabéns. Muito legal, muito bonito, tudo mais no lugar, né? Não, mais tá muito bonito aqui. Puxa vida, né? Vocês que não conseguem ver, mas a gente que trabalha aqui, gente, tá uma diferença enorme, tá lindo. O Diário Campineiro tá só crescendo. Né, a passos largos, né? Exatamente. Que seja mais próspero ainda em 2025. Que assim seja. E a gente começa 2025 com qual história, João? Hoje nós vamos relembrar uma história. Vira e mexe a gente vem falar do Cilinho aqui, mas é porque tem mesmo. Ele tem muitas histórias, né? Impressionante, ele foi né? muito E principalmente para nós, né, campineiros, que vivemos, né, que tivemos essa interatividade a miúde, né, com o treinador. Então, a gente vai lá, tem uma historinha do Cilinho aqui, sempre são curiosas, interessantes, a gente traz aí para recordar, né? relembrar, documentar. Sim, né? sempre. Documentar. Bom, o Cilinho, o Carol, ele é muito querido assim no meio, né, da época, né, dos jogadores da época, né. Tô fazendo bem essa distinção, né, porque você pega os meninos de hoje não vão saber nem quem é o Cilinho, Sim. mas jogadores da década de 80, né, 70, 80, 90, né, que trabalharam com o Cilinho, as pessoas que conviveram, eles sempre vão ter o Cilinho assim no lugar, né, num lugar especial. E até outro dia eu estava vendo um podcast que estava o Silas, né? E o Silas trabalhou com o Cilinho. O Silas, Sim. todo mundo sabe, é campineiro, é o irmão do Eli Carlos, né? Eli Carlos, que foi também um volante muito bom. E o Silas estava assim fazendo, até falei, nossa, né, que coragem, fazendo um paralelo, assim, um comparativo, uma analogia entre Cilinho e Tele Santana. Briga boa. Briga boa. Os treinadores, assim, que ele trabalhou, né? Trabalhou com inúmeros, mas ele destacou esses dois, né? Que sorte é dele, né? Olha só. Exatamente, que ele trabalhou com dois melhores. Aí, melhores. sabe aquela história que os caras sempre perguntam, né? Quem foi o melhor? Sempre coloca o atleta nessa sinuca. Sempre coloca, né? Eu não sei, eu acho que cada um tem seu valor, a sua peculiaridade, seu destino, seu caminho. E seu né? momento também, né? Exatamente. Acho que todos, uma vez que você chegou, todos são bons, né? Agora, claro que aí, não, mas esse foi melhor aqui. E muito bem, o Silas não ficou em cima do muro, não. Falou das qualidades do Tele Santana, né? De fato, o Tele Santana foi um ícone, uma referência, né? Mudou muita coisa do futebol brasileiro, né? Mudou, eu acho que o Tele Santana ele é responsável por essa nova consciência que nós adquirimos da Copa Libertadores. Né? Sim, com certeza. A Copa Libertadores antes do São Paulo. São Paulo conquista 91, 92. Mas antes do São Paulo... Acho que foi 92, 93, não foi? O 92, 93, exatamente. Uma delas contra o New Old Boys, eu estava lá, é isso mesmo. 92, 93, foram seguidas, né? E 2 campeonatos mundiais seguidos. Tem muito time aí que não tem nenhum campeonato mundial, né? Vamos começar 2025 com essa trairagem, deixa os meninos vamos começar em paz, né, pouco. Carol? Vamos começar em paz. O São Paulo já conquistou 2 de cara, mas... a Copa Libertadores para nós brasileiros ela era bem irrelevante. Tanto que você pega ainda os argentinos, o Independente ainda é o maior campeão, os clubes argentinos, você somar os títulos, ainda dá mais título para os argentinos, o uruguaio
a gente está em segundo, mas o Uruguai também encosta. Né? Então, a gente não tinha muito mesmo essa coisa de... Não tinha muito apelo, né? Não tinha, não era importante para nós. Na década de 60, por exemplo, cara, o Campeonato Paulista era muito mais importante que a Libertadores. Tanto que... Em alguns outros episódios aqui, você também já comentou que Isso. era mais uma excursão, uma demonstração que o Santos aproveitou muito, do que propriamente um título de relevância. Tivesse dado importância, o Santos, principalmente, Santos, Botafogo e até o Cruzeiro, né? O Cruzeiro no meio da década de 60, o Santos teria, de 10 que disputou, ia ganhar 9, né? Talvez fosse perder uma aí. Mas eles não davam mesmo. Às vezes não dava, não encaixava, ia lá, disputava as partidas assim muito, né? E não gostavam muito de jogar com argentinos, essas coisas aí, porque era terrível. Ainda né? é, né? Ainda é. Mas foi bem pior. Eu imagino que Foi sim. bem pior. Hoje nós estamos na supremacia, naquela época não. Então, o São Paulo, o Tele Santana, eu acho que ele apresentou essa predileção, né? Essa prioridade à Copa Libertadores. Tanto que o São Paulino, acho que você sabe muito bem disso, ele adora a Libertadores, né? É o nosso chá. Como diria a minha avó, é o nosso chá. Você, como São Paulino, em Libertadores, quando vocês ganham, vocês ficam insuportáveis, Sim. não é mesmo? Eu admito. É verdade. Então, e tudo isso, assim, graças ao São Paulo, mas o Tele imprimiu esse gosto pela Libertadores. Então, a partir dali, a gente começou a tratar a Libertadores como tratamos hoje, com muita importância. Mas o Silas falou, não, o Tele teve o valor dele e tudo, mas o Cilinho foi melhor. Né? Tá bom, né? O Cilinho foi melhor, então. Até outro dia eu contei aqui o episódio que ele foi convocado para a Seleção Brasileira. Sim. E o Carlos Alberto depois foi no lugar porque o Cilinho não quis. Quer dizer, ele realmente era badalado na época, né? Agora, o Cilinho tinha um lado, sabe, Carol? Acho que a gente comentou poucas vezes aqui. O Cilinho era formado na escola da vida, né? Nunca, não tinha diploma disso, daquilo, faculdade. Formado na escola da vida. O pai dele era açougueiro. Ele tinha um açougue aqui no mercado municipal. Então, a adolescência dele foi muito dentro de açougue. E para quem não sabe, açougueira é profissão da malandragem, sabe? No bom, da malandragem, no bom sentido, né? Se é uma profissão que o cara fica astuto, né? Fica habilidoso, é de açougueiro, para separar a carne. Por exemplo, para vender uma picanha que... Uma picanha e uma picanha. Isso, uma picanha recheada com colchão mole. Tudo isso é tarefa que eles fazem assim com muita... Né? Então, ele se torna, de fato... foi até mais no passado, né? Foi até mais no passado. Hoje, podemos dizer, está um pouco mais, né? um pouco mais administrado. Mas no passado o açougueiro ele fazia valer assim aquela astúcia, aquela esperteza, né? Que ele acabou adquirindo ao longo da profissão. E o Cilinho pegou isso, né? Ali do Mercadão, essa cultura da sarjeta, não é mesmo? Enfim, né? do bate-papo, da resenha, da malandragem, de conversar com né? todo mundo, com A, B, C. E ele se tornou um autodidata, né? Assim, dentro dessa concepção, ele era muito erudito, ele gostava muito de ler. Cilinho era sabe? Ao mesmo tempo que ele gostava de jogar uma carteada, que ele gostava de um carnaval, né? Escola de conhecia todos os sambas enredo que você conhecia as histórias dos carnavais. Era legal conversar com o Cilinho sobre os sambistas do Rio de Janeiro. Ele não tinha ginga, né? Não tinha, a malemolência dele era zero. Mas o gosto dele pelo samba, pelo carnaval, então ele era tudo isso, né? O Cilinho tinha muito dessas coisas assim. Mas, ao lado de tudo isso, ele tinha mesmo uma predileção pela filosofia, pelas coisas da alma, encantadoras, etc. Ele achava que isso ajudava. E ajuda mesmo, né? Com certeza. Né? Então, o jogador dele, ele recomendava leitura. Muitas vezes, naquela época, as concentrações sempre existiram. Hoje, concentração, o cara está com... Acho que é celular quase que 24 horas por dia, aquele foninho de ouvido, então não há muita interatividade.
Mas ele promovia sessões de leitura, sabe? Pegava o jogador, não, vocês vão na concentração, vão fazer uma leitura. Pegava, elegia um livro aí. Acho que a jogadorzada dele conhece a literatura brasileira de cabo a rabo, porque ele fazia mesmo, né? Um bom legado, Um bom né? legado. Não Lembra podemos aquele negar. livro que foi best-seller no início dos anos 70, né? Chamado Eram Deuses Astronautas, Astronautas. né? Do Eric Van Daniken. Acho que todo mundo leu. Era um, né, e aí, acho que não teve jogador que trabalhou com ele que não tenha lido. Então, ele tinha isso. Chegava, às vezes, sábado, às vezes o jogo era em São Paulo, então o time ia se concentrar em São Paulo. O que ele fazia? Ele escolhia uma peça de teatro, sabe? Ele levava os jogadores para... Muito legal isso. Né, muito legal. Hoje a gente vê assim, essa dispersão. É bom porque assim, a gente nunca fica pior quando a gente entra em contato com cultura, De com jeito conhecimento, nenhum. né? Pobre Então, então, assim, só fez melhorar a pessoa, né? Não só o atleta. A qualidade, né? Nossa, eu abomino tanto quando você trata a cultura como muitos tratam, né? E infelizmente no Brasil é assim. Hoje, é muito assim hoje, né? E acho que a cultura, como já dizia o mestre, né? Nem só de pão viverá o homem. Não é mesmo? Exatamente. E ele tinha isso mesmo, sabe, Carol? Fazia assim, ele tinha muitos jogos psicológicos assim que ele pegava em livro, aí ele aplicava no grupo, tal. Assim, esses reforços emocionais, né, esses reforços psicológicos que na profissão de jogador ele importa muito, que o jogador, gente, né, para quem não sabe, você sabe muito bem disso, ele joga muito com a cabeça, né, com o emocional, né? Exatamente. Eu sempre o digo, desempenho depende muito. Tanto que o que você vê de jogador que às vezes ele não está num bom momento emocional, não adianta. Desanda. Né? A gente vê o próprio Yuri Alberto, o ano passado, no Isso, Corinthians, né? ele conta Teve uma a história. fase muito difícil. Muito difícil por conta disso, né? De não estar, de estar num momento. Ele pegou depressão e tantos jogadores, porque o meio é muito pesado. Né? E muitos passam por isso sem nem falar com alguém, sem nem procurar ajuda de um profissional ou compartilhar isso com uma pessoa próxima. Por vergonha, por achar que isso é fraqueza. Exatamente, por não expor uma pseudo-fraqueza. Né? Exato, uma vulnerabilidade entendendo mesmo. que nem sempre o meio vai entender... Aquele momento. Né? E também porque é um meio muito competitivo, onde cada um tem que estar sempre no limite, né, no grau de exigência, a pressão. É isso aí, Carol, é verdade. Tudo isso que você viveu, né? Você viveu na pele, todos esses cases. Né? Com certeza. E o Cilinho tinha isso de atuar muito nesse tipo de coisa. Aí uma vez ia jogar Ponte Portuguesa. A Portuguesa, no início da década de 70, a Portuguesa era portuguesa, né? A Portuguesa era uma casa portuguesa, com certeza. Tinha grandes times. E tinha recebido lá de Lins um meninão que chegou para abafar, né? Que chamava Leivinha. Leivinha hoje está com mal de Alzheimer, menina. Olha, né? que pena. É uma pena. Ele mora até aqui em Indaiatuba. E o Leivinha estava chegou muito jovenzinho lá de Lins, com 16 anos já era titular da Portuguesa, né? Chegou com 15 anos, com 16 já era titular, era um precoce. Tanto que fez a carreira que fez, né? E encerrou cedo, né? Também por conta de lesões. E o Leivinho ia jogar contra a Ponte. Ele precisava que os jogadores atentassem para a qualidade do Leivinha, para que marcassem o Leivinha. O Leivinha não podia ficar livre, né, dentro da preparação que ele fez. Então, ele escreveu Leivinha, um monte de papelzinho, Leivinha. Aí ele punha... O cara ia almoçar, estava debaixo do prato. Cara, Leivinha. Cuidado com Leivinha. Ia no banheiro... Olha lá, Leivinha. É um bom jeito de deixar aquilo marcado no mental do jogador, o cara né? Fica louco, né? Fica pirado. Ia dormir no quarto, Leivinha. Quer dizer, então ele fazia muito isso. Esse dia foi interessante, porque ele fez na semana, ficou histórico. E a Ponte jogou realmente com a Portuguesa. A Ponte levou uma sapatada, perdeu o jogo de 1-0. Foi um jogo legal, eu assisti esse jogo. Jogo difícil, tudo perdeu, né?
E o Levinho acabou com o jogo, na verdade, não adiantou ficar. Bom, mas o recado foi dado, A né? parte dele, né, daquilo que ele entendia como, Foi feito. como eficaz, né? Ele acabou aplicando. Mas aí a nossa história vai terminar aqui agora, né? A gente entrar nessa seara. Foi quando ele inventou o bendito espelho. Esse espelho deu o que falar. Depois de um treino lá no Campo da Mãe, pegou todo mundo de surpresa, né? Ele mandou construir uma cabine, essas cabines assim, que como fosse esse tipo de banheiro Público. né? Ou aquelas cabines de foto mesmo, que hoje em dia Cabine são de mais foto, modernas, né? Acho que é mais, né? E era escura a cabine, mandou construir bonitinho. Então, até a pessoa chamava o espelho misterioso. E aí o pessoal treinou, né? Aí ele fez uma pré-eleição depois do treino, falou sobre futebol, mas falou sobre a vida, essas coisas de autoajuda. E falou. Então, eu sei que o mote final, né, da palestra dele foi o seguinte, que o que a gente quer, a gente consegue, não é mesmo? O homem, o que ele quer, ele consegue. Incutir na cabeça do jogador, só depende de você, só depende do seu esforço. Isso que é meio beabá, assim, mas ele fazia questão. Aí ele terminou e ele lançou assim, uma questão para o grupo. Falou assim, olha, tudo isso que eu estou falando para vocês, olha só, tudo isso que eu estou falando para vocês é possível de ser aplicado, né? Cada um de vocês pode ter, porque se ele falar mesmo, cada um de vocês pode andar de BMW, de Porsche, de Ferrari, né? Eu não quero que ninguém aqui fique andando de Brasília, na época Brasília não cara. Então ele punha muito dessas coisas, né? Mas tem um bandido aí nessa história aí, tem um diabinho aí, vilão. tem um Satanás que ele pode atrapalhar vocês. Então, vocês tomem cuidado com ele. Ele é que vocês têm que vencer primeiro. Vocês vencendo, né, conseguindo passar por esse obstáculo, vocês vão ter, né? Todo mundo ficou, né? O pessoal ficou em pânico, Quem né? será, né? E ele falou, e esse vilão, esse maldoso, né? Esse cusa ruim, ele está naquela cabine ali. Era uma cabine preta mesmo, uma cabine macabra, né? A molecada, que eram jovens, a molecada olhou assim, nossa, quem está lá? Parecia trenzinho fantasma, Trem né? fantasma, né? De parque de diversão, aí, de Hop Hari, essas coisas aí. E ele pegou o elenco todo, mais de 30 jogadores. E aí colocou em fila e fazia questão assim que o cara entrava e saía fora daquele ambiente que não tinha entrado ainda. Então quem ia entrar não sabia o resultado. Ele fez questão de estabelecer essa... Entrou, desvendou aí o mistério, saía e o que chegasse não sabia o que estava lá. Foi muito cuidadoso. E assim fez. Aí ficou aquela fila lá, aquela curiosidade da molecada, os moleques Fora ficavam... a tensão que foi criada, quem né? que está lá, né? Será que é o... Enfim, né? Será que é o Drácula? Será que é o Conde Drácula? Foi com aquele suspense. Aí os caras iam... E ele ficava na porta, né? Olhando. Aí os caras iam entrando naquele quarto escuro, assim, ficava... E aí ele fez uma espécie de um quadro, assim, não fosse uma televisão assim, mas coberto, né? Coberto, assim, bem coberto, e a ordem era para levantar, para desvendar aquele pano e olhar. Aí os caras entravam e tal, e desvendavam. Aí, quando ia olhar assim, o que era aquilo lá? Era um espelho. O tal do espelho. Era o tal do espelho misterioso, né? Aí o cara olhava assim, né? Aí vinha a reflexão, né? Fala, puta, né? Só eu posso atrapalhar a mim mesmo, né? Exatamente. Aí todo mundo sai. Só que ninguém esqueceu, né? Até hoje você pega aqueles meninos da época lá que fizeram, fala, puxa vida, até hoje eu levo para a minha vida essa lição do espelho, que foi uma lição do espelho. Uma lição prática, uma né, lição João? prática, né? Porque é uma coisa você fazer um discurso bonito e você falar para as pessoas, Exatamente. outra coisa é você impactar ela. Surpreender, né? Exatamente. Porque todos ficaram surpresos. Né? Só você pode atrapalhar a sua vida mesmo. Você é o seu combustível para o sucesso ou para o fracasso. Ou para o fracasso. Tanto que se você
fizer uma estatística aí de todos os jogadores que trabalharam com o Sininho, de um jeito ou de outro, a maioria se encaminhou, né? Uns ricos, outros não, mas todos se bem encaminharam. encaminhados. Talvez esse lado de educação, né? Esse lado de informação que ele tenha concebido, que ele tenha passado, tenha sido muito importante. Mas cuidado, Carol, cuidado com o espelho com misterioso. O espelho, tem que prestar Só atenção. ele pode te atrapalhar. Só. Tá certo, João. Obrigado. Mais uma história incrível. E se você quiser rever essa história ou conhecer as outras, é só entrar no nosso canal do YouTube ou no site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.